A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. A palavra de reflexão dessa tarde, ela está lá no Evangelho de Lucas 10:25, que diz: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ele ao ser indagado por um dos fariseus o que seria necessário para obter a vida eterna, ele diz: o que está escrito? Como lês? E o fariseu, ele de pronto responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas Jesus, ele sabendo que estava sendo testado por aquele fariseu, diz: faze isso e viverás. Porém o fariseu, sem saber que quem estava sendo testado era ele e não Jesus, ingenuamente ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Essa era a deixa que o Senhor Jesus precisava. E Jesus, ele começa a explicar uma das mais belas parábolas da Bíblia para aqueles líderes religiosos que ali estavam. Jesus, ele começa a contar essa parábola para ensinar sobre o amor, sobre a compaixão e o cuidado por aqueles que não se conhecem. Que pessoas são mais importantes do que coisas. A preocupação com o outro, mesmo não conhecendo. E ele começa a ensinar dizendo que quando uma pessoa necessita aparecer em nossas vidas, não devemos agir como religiosos, que sabem tudo da palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Não tiveram ainda um encontro real e verdadeiro com esse Deus, amoroso e misericordioso, justo e verdadeiro. Aquele sacerdote, ele teve uma atitude mesquinha, egoísta, que não condiz com o que ele ensinava. Conhecer a Bíblia teoricamente é fácil, difícil mesmo é vivê-la na prática. E ele continua a ensinar dizendo que de igual modo aquele levita fizera a mesma coisa. Então os levitas eram aqueles que ajudavam os sacerdotes no serviço do tabernáculo. Ou seja, eram homens que conheciam, que serviam no templo, que tinham toda a intimidade com as pessoas que lá frequentavam. Porém, sem amor, sem compaixão, pregando uma coisa, vivendo outra. E de repente, Jesus ele usa uma pessoa como exemplo, tipificando ele mesmo. Uma pessoa samaritana, que era a mais odiada do que o gentil. Os próprios judeus tinham como inimigo mortais. Os judeus consideravam eles como a pior raça humana e não tinham quaisquer interação com eles. Mas Jesus, ele quebra esse conceito negativo e diabólico, e vem mostrar que julgamos pessoas pelas aparências sem conhecê-las, generalizamos de uma forma errônea e incorreta. Algumas vezes, por não conhecermos a pessoa, nós fazemos um pré-julgamento antecipadamente, dizendo que a pessoa ela não vale nada, que é uma pessoa pecadora, incrédula. Rotulamos sem a menor chance de defesa. Esse samaritano, movido de compaixão, sentimento esse que faltou nos religiosos, né? Ele se preocupou com aquela pessoa que mal conhecia e de repente começa a cuidar daquele moribundo que não tinha ninguém naquele momento que pudesse ali ajudá-lo. O grande samaritano, com todo o amor, ele envolve essa pessoa, cuida, trata, limpa, investe, sabendo que não terá o retorno desse investimento nesse mundo, porque a preocupação dele era com a vida do próximo. Temos que amar o próximo sem esperar nada em troca, pois o amor ele é um sentimento e não um investimento. E Jesus ensinou e vem ensinando até hoje a verdadeira lição dessa parábola, que sem amor, sem compaixão, sem empatia, não alcançaremos a vida eterna. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém?